Um dos principais assuntos comentados nesta manhã em todo o Brasil é o primeiro passo dado para o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ontem, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de abertura do processo. Esse pedido está baseado numa acusação de crime de responsabilidade fiscal contra a presidente por ter assinado decretos de despesas sem autorização do Congresso Nacional. Mas, mais do que tecnicamente, essa decisão de Cunha representa também uma luta travada contra o Planalto. Então, sobre este assunto no aspecto político e também os resultados disso, a gente conversa agora com o professor de Direito da Unital, advogado, doutor Ricardo Murad. Boa tarde, obrigada pela presença. Doutor, esse processo é um processo longo, demorado. Explica pra gente quais são as próximas etapas. É assim, o processo de impeachment, ele é bifásico. Por quê? Porque ele começa na Câmara dos Deputados e depois passa para o Senado Federal. Na verdade, o que a Câmara dos Deputados faz é um juízo de admissibilidade, ou seja, a Câmara dos Deputados vai dizer se a presidente da República vai ou não responder ao processo no Senado. Então, foi aberto o processo ontem, né? Vai ser formada uma comissão, vai ser feito debate, vai ter um relatório dessa comissão, um parecer, e aí o plenário da Câmara dos Deputados vai decidir se a presidente da República irá responder ao processo de impeachment no Senado. Doutor, só um momentinho. Durante todo esse processo existem várias sessões, votações, quer dizer, é um processo aí meio burocrático. É longo. Eu penso que é um processo que vai entrar para o ano que vem, aí o primeiro vai tomar todo o primeiro semestre do ano que vem. Se 2/3 dos deputados federais disserem que a presidente deve responder ao processo, então o processo é encaminhado ao Senado Federal. Nesse momento, a presidente da República vai ser afastada do cargo 180 dias. 180 dias e assume o vice Michel Temer. No Senado Federal, esse processo, sempre lembrando que em todos esses momentos a presidente tem o direito de defesa. Sim, tá? Isso é muito importante. Você vai né? se manifestar, pode se defender, produzir provas, em todos esses momentos. Bom, no Senado, o processo é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje é o ministro Lewandowski. Então, vai ser marcada uma data. E no Senado Federal, sob a presidência do Lewandowski, a Dilma será julgada. E ela também só será tida como condenada se 2/3 dos senadores disserem que ela tem que ser condenada. Veja que é um julgamento político, tá? O mérito da decisão do Congresso não pode ser questionada na Justiça. Você pode questionar o procedimento, mas o mérito da decisão não pode ser questionado. E aí pode ser absolvida ou condenada. Qual a pena? Né? Exatamente. Se ela for condenada, qual é a pena? Porque o impeachment é um processo para o cometimento de crime de responsabilidade. É um crime que uma pessoa que ocupa um elevado cargo público comete porque ela realizou atos que não condizem com o cargo que ela ocupa. Qual é a pena? É a perda do mandato e a impossibilidade de assumir qualquer função pública por 8 anos. Vale aqui a gente ressaltar que não está sendo julgado questão de corrupção, né? Como o senhor bem disse, é um crime de responsabilidade. Exatamente. Doutor, hoje de manhã a gente já sentiu alguns reflexos, né, no mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, abriu com alta rodada de negócios, o dólar deu uma recuada, ou seja, né, as ações brasileiras também no exterior subiram. Como que o senhor analisa? O impeachment trouxe volatilidade ao mercado, né? Então, quanto mais próximo do impeachment a presidente ficar, penso que a tendência é o dólar recuar e as ações subirem. Agora, se com o passar dos meses o impeachment ficar mais distante, então eu penso que o dólar pode voltar a subir e as ações recuarem. Por quê? Porque a política econômica da presidente da República, ela não agrada ao mercado, né? O mercado não vê com bons olhos. Nós acabamos de ver a reportagem aí na LG dispensando, né? A Volks também está passando por dificuldade. A nossa cidade está sendo muito atingida por essa crise, né? Então, o mercado deve ficar assim volátil, essas mudanças. E na questão da sociedade, a reação da sociedade civil, né? O setor industrial, como o senhor bem disse, as pessoas devem ir às ruas, né? Apoiando ou... Esse ano nós vimos várias manifestações
manifestações pelo impeachment da Dilma, né? E também vimos algumas manifestações apoiando a presidente da República. Então, eu penso que, aberto o processo, a população deva se manifestar exatamente para pressionar os congressistas a votarem a favor ou contra, né? Eu li de manhã que a CUT já anunciou que vai se manifestar a favor da presidente. A respeito do futuro do governo, o senhor acredita que a Dilma ela consegue, ela se sustenta? Faltam aí 3 anos para concluir o mandato? Esse segundo mandato da Dilma, ela não fez praticamente nada nesse ano, né? Ela ficou apenas se defendendo, porque o partido dela, né, passa por uma série de acusações, os aliados dela todos estão muito enrolados em processos de sonegação, né? Principalmente com a Petrobras. Aliás, as ações da Petrobras hoje subiram 8%, né? Porque a possibilidade do PT sair do governo faz com que as ações da companhia subam, né? Rapidamente, futuro do Eduardo Cunha, qual é a análise que o senhor faz? Eu penso que ele não tem muita saída, né? Porque como que ele vai justificar aquelas contas na Suíça, né? É muito difícil. Tá certo, então, doutor Ricardo Murad, muito obrigada pela presença, pelas explicações. Vamos falar agora de algo mais ameno, o clima, né? O dia fica nublado hoje e as chances de chuva aumentam. Confira aí a previsão. O sol aparece entre nuvens, mas na região serrana a chuva pode vir com trovoadas. Monteiro Lobato e Campos do Jordão terão máxima de 22 graus. No Vale do Paraíba, São José dos Campos e São José do Barreiro atingem 27. Guaratinguetá chega a 29. No litoral, o tempo fica mais fechado. São Sebastião e Ubatuba marcam 27 graus. Lorena terá pancadas de chuva nos próximos dias, mesmo com a presença do sol. A sensação de clima abafado continua. Amanhã vai fazer 30 graus. Hoje em Ilhabela, nuvens carregadas. Amanhã, o tempo melhora um pouco, mas a chuva prossegue. A temperatura é a mesma, 27 graus. No próximo bloco, a Prefeitura de Taubaté dá um novo prazo para a liberação parcial da rodoviária nova. Vai saber quando será essa nova data? Daqui a pouquinho. Hora certa agora, 1h11. O Band Cidade volta em instantes.